Os dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lucy Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Tudo bem, dona Luciana, e com a senhora? Então tá bom. Então a gente tá aqui hoje pra gravar mais um programa. Dia frio? Frio, horrível. Não tá horrível, só tá Tá frio. horrível sim. Não, é Pra mim, muito quando frio, tá muita frio, coisa. tá Estou horrível. sendo misojólido, não estou deixando você Não falar. deixa eu manifestar minha opinião. Isso, você pode achar que tá mais ou menos, tá muito frio e eu, né? Você foda-se. E... Caraca, já sim, olha, ó, 38 segundos de podcast, você já mandou um foda-se. Ah, mas você começou, né? Foi eu, desculpa, fui misojólido. Então aí dá nisso. É. Eu tenho que ser agressiva. Passivo-agressivo, mas é que você foi só agressivo. É que a vida só se resolve assim. Caramba. E É assim que funciona? eu acho que é. Ok. O mundo está polarizado, Luciano. Né, O mas Brasil é está por polarizado. isso que a minha vibração é baixa. Por isso você não fica rica, Lu? Se quiser chegar perto de mim, a pessoa tem que fazer um banimento, cara. Porque A vibração dá. baixa. Minha vibração é baixa. Fala então... no microfone, Lu. Para de olhar o Julián. É que eu tô vendo, gente. O que ele tá fazendo. Ele tá vivendo a vida dele de cachorro, Lu. Legal. Deixa de ser misogólida você também. Eu sou super protetora, louca. Então... Gente, eu posso me chamar de louca, tá? É só você. Só você tem o direito de chamar de você de me louca. auto-chamar de louca. Isso. E aí eu esqueci o que eu ia falar, mas enfim. A gente tá aqui hoje pra gravar mais um programa. Isso. E... antes de tudo... De tudo. Pam, bararam, pam, 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 bararam, pam, pam. Antes de... Não é isso, não. Não, é longe de tudo. Eu errei ainda a música. Nossa É senhora. um burro. Ainda nem sabe, menina ignorante. É um burro. E só eu tenho direito de me chamar de burro, tá bom, gente? Tá certo, é isso Só aí. eu. Vamos dar uns recadinhos, né, básicos, que depois Isso. eles podem aparecer de novo durante o programa. Uhum. Primeiro a nossa loja, Primeiro. lojadosdois.com.br. Um monte de novidade lá. Tem mesmo. Vai ter mais um monte de novidade, mas, gente, só na Comic Con. Caraca, Lu, você tá avisando agora, só pra dezembro. Tá aí, já tá logo aqui do lado, ó. Já tá? Antes era assim, só depois do seu aniversário. O seu aniversário falta 2 meses ainda pra Não, ele. então, mas já tá aqui do lado também. Oxi. Nossa, então eu vou já comprar coisa de Natal, já vou falar de Natal já. Não, Vai. só depois passar meu aniversário. E me convém falar sobre isso. Ok. Vai ter bastante novidade na Comic Con. É que não vai antes pra loja, porque são produtos com número São contado. muito legais e vocês vão comprar tudo, eu tenho certeza absoluta. E a e Luciana aí? não vai com nada pra Comic Con. E eu não vou pôr eles antes justamente pra não ter esse problema. Afinal de verdade. contas, É muito demora legal as muito coisas. pra ficar pronto e demora muito pra todo o processo dessas coisas. Então, Isso. mas na Comic Con vai ter coisas novas. Aí depois, se sobrar, vai pra loja. Caramba, Aí você vocês tá ficam falando que o povo sabendo. é a sobra? Vai ser Meu isso Deus. mesmo. Ué, o que não vende é o quê? O que restou? É sobra. Mas vai vender tudo na Comic Con, então Vai. quem quiser tem que ver na Comic Con, entrar em contato com a Luciana, pedir, na hora que ela colocar a foto da mesa dela, já falar, reserva pra mim e já manda o Pix. Isso. Caramba, Luciana, olha, assim não sou eu na sua vida, hein? Pois é, né? Então, Eu não ia conseguir vender nada. gente, entre lá na nossa loja, tem algumas coisas lá novas que vocês não devem ter visto ainda. Isso, Tem o mapa do Rodrigo? Tem o seu tem mapa? um mapa lá. Tem o mapa do Rodrigo na loja, que eu não tava certa se a gente... Não, tem sim, tá na Aham. loja. Tá lá na lojinha, então se você quer saber seus números, mas Isso. não pra ganhar na cena. Não, é pra você ser menos bosta na vida, né? Então isso já ajuda. Então vai estar lá o mapa também, entra lá, dá uma olhada no site, vai conhecer nosso trabalho, nossas Isso. artes.
Luciano, microfone, Luciano. E Deixa o hoje, Julián em paz. ele pode comer meus fios, sabe? É uma certa preocupação com o fio. Vou comprar aquele microfone igual da Sandy pra você, assim, que você pode ficar olhando pro lado. Aí é bom, porque vida de mãe é uma merda, você tem que ficar vigiando. Você põe na coleira, cachorro. ele você pode, ninguém vai criticar, ninguém vai te denunciar. Né? Tá aqui Só a dentro luz de da casa. Mel que pode aparecer aqui. Falar que o cachorro tá preso dentro de casa. Num Cárcere- cativeiro. cárcere Igual privado. o Lucas falou, que nossa casa é um cativeiro. Né? É verdade, né, Lucas? Ele falou que nossa casa é um cativeiro. Jesus. Falou que é um cativeiro. Então, e aí a gente vai aproveitar. E qual que é o programa de hoje? Interesseiros S.A. E pra isso a gente tem o quê? A interesseira da Érica, sabe por quê, Lu? Porque a Érica tá lançando um curso, ela fez assim, cara, aonde eu vou anunciar? Requisito, tipo, muito interesseira. Então, já tá no jeito. A gente já chamou a pessoa certa pra falar. Meu Deus. Que horrível. Não fui misojólido agora, tá, gente? Já estava combinado. E aí, seus interessados? Cara, tô muito interessada. Vamos fazer um programa só falando com interesse, interessado, interesseiros, interessante. Bora. Vamos fazer só isso. Interessei-me por este programa. Então, Lu, explica aí pra gente esse programa. Não, mas antes disso, deixa a Erika falar do curso dela. Vamos falar do curso primeiro. Porra, eu só vim aqui por conta de interesse. Aí você ia cortar ela e nem ia deixar ela fazer. Olha, verdade, que olha plano, só. hein? Que plano maligno. Conta aí, Erika, pro pessoal. E aí, galeritia, capirotada louca, capirotada reunida. Lancei agora, no início do mês, o meu curso de tarô, que foi um curso que saiu, de fato, na força do Jaspion. Porque se um dia a gente sentar para conversar todos os entraves possíveis e imagináveis que rolaram para me fazer desistir desse curso, ninguém acredita. Mas Então já vou anotar aqui. Nós vamos gravar um podcast. Eu vou mandar já pra você, Erika. E você vai ver o nome, que eu não vou colocar aqui pro povo, senão eles podem copiar da gente. eu venci. A gente vai falar sobre isso. Maravilha, maravilha. Então, gente, meu curso de tarô, graças a Deus, estou feliz pra caramba. É um curso completo. Consegui, de fato, concluir do jeitinho que eu queria, com tudo que eu imaginava ser interessante para oferecer para quem não manja nada de tarô ou para quem já tem algum conhecimento e quer aprimorar. Entendeu? O diferencial do meu curso é que eu procurei dissecar as 78 cartas do tarô, as 78 lâminas, explicando cada elementozinho contido. Né? Não é um curso apenas de explicação de simbologia, mas é mais do que isso. Ele vai te ensinar, de fato, a realizar leituras, ensino a como fazer a leitura da personalidade, cálculo, leitura do ano textual, enfim, leituras para perguntas, se familiarizar com esse oráculo, enfim. De fato, um curso bem bacana. Bem completo. Um ano para você... É bem completo mesmo, Roy. Um ano para você concluir. Dividimos em 10 vezes sem juros. Tá no Hotmart? Mesmo para quem... Tá no Hotmart. Ótima plataforma, ótima plataforma, bem fácil de mexer. Para quem tem televisão smart, tem um Hotmart mesmo que você consegue. Smart que eu digo, vamos lá. Eu não sei se a Roku tem, mas eu sei que Android TV tem. É o que você consegue baixar o aplicativo do Hotmart e assistir esses cursos direto na TV. Então vale a pena, vale a pena. E é isso, galera. Temos também um grupo de apoio, né? Que ele vai ficar por tempo ilimitado. Então, legal. Terminei meu curso, mas, cara, quero trocar ideia, quero tirar alguma dúvida, enfim. Tô lá e vou adorar. E é difícil, hein? Difícil um curso onde te ensina a jogar, a saber interpretar. Não só foi o que você falou, só dos símbolos, porque se torna uma coisa de... eu te ensinei os símbolos, agora você se vira na hora que você for jogar pra alguém. Isso é muito, muito complicado, né, Erika? Porque te passa insegurança, né? Você sabe os símbolos, ok, a pessoa jogou, você vai e fala os símbolos pra ela.
né? Então você tem que ter Fica essa... uma coisa mecânica, né? Então é legal pra ter essa sacada, pra ter esse feeling, né? Pra conseguir fazer a jogada com o pessoal. Muito bom, Érica. Excelente, gente. A gente vai deixar Valeu. no post Uhum. pra vocês e pra quem tava, ai meu Deus, aonde tá esses links? Entra lá no Instagram também, vai estar os Vai links todos lá nomeadinho pra vocês irem conferir aonde vocês podem estar comprando o curso da Érica. Isso. A gente vai colocar lá no Valeu. Linktree do nosso lá, Isso. porque Fica mais fácil pra as vocês pessoas que acharem. quiserem ouvir vai estar lá. Então, na hora que entrou no No Linktree. Instagram, né? Que Isso. vai estar lá o nosso site lá, vai estar o nosso site não, onde tem todos os nossos canais lá. E aí, na hora que você clicar lá no link, vai estar o da Érica também. Isso, fica Certo? fácil pra vocês encontrarem. Valeu. Isso. E E aí, Lu? hum, Você é interesseira? sei lá. Ah, não, para, não. Joga da real. Fala a verdade. Puta, cara, eu nunca fui. É verdade, né, Lu? Puta Mentira, que quando você me cantou logo no começo do Ai, que relacionamento, mentira. você era muito Ai, interesseira, que Lu. mentira. Você olhou e falou, cara, mano... Aham. Ah, não seja misogólida, Luciana. Aham. Você foi sim interesseira pra cima de mim. Ah, foi. Agora aham. fica aí. Você que fingindo. cantou ele? Nada, ele tá bêbado. Ah, que isso? Ah, olha, a história de relacionamento, então começou completamente. Eu tenho uma É versão e você, você tem outra. lógico que você inventou a sua. Não, inventei, não. Como começou aí? Fala a A verdade. minha é real. Ó, eu estava como uma pessoa que estava tentando a vida nas artes e eu postava num site chamado DeviantArt. E postava não, ainda posto lá. E eu coloquei meu desenho e de repente veio a Luciana. Nossa, a Luciana, eu nem sabia mexer no site. A Luciana, nossa, que legal, você é brasileiro, não sei o que lá, desenha bem e tal. Eu, legal. E eu conversei com ela fez assim, nossa, por você ser brasileiro, você me respondeu de boa, tal. Eu, mas não era pra responder de boa? Ela, não, aqui não sei o Esse que. desenho tem nome? Tem número? E aí ela começou Ai, olha que um idiota. assunto. Eu fazia isso com todo mundo, então não se sente exclusivo, não. Caramba, Luciano, você dava em cima de todo mundo assim mesmo? Dava em cima de Meu todos. Deus. Menina, menino, todos. Caramba, Lu. Que E eu, dá. Furry meu. em todos. e eu me sentindo especial. Não, pode parar com isso. Credo. Então É. eu vou embora do podcast, não quero mais. Não, e é porque realmente era muito difícil fazer amizade com artistas. E então, quando eu via alguém que o desenho era bonito, eu comentava pra pessoa e via se de repente a pessoa trocava ideia. Então, era interesseira. Tinha interesse em ter amizades. Tinderzenhos. Aí a gente acabou, mas aí o Rodrigo pediu MSN? MSN? MSN na época, a gente começou a conversar pela MSN. Mas foi mais pela... Hoje, nossa, eu acho que toda vez que eu me aproximei de alguém é porque eu queria conversar com a pessoa, trocar ideia. Mas eu não cheguei a dar em cima de você logo de início, não. Não, Caraca, demorou gente, como que vocês uns ficaram? 3 dias. Que 3 dias, Luciana? A gente conversou acho que uns 4 meses. Que 4 meses, tá louco, meu bem, você tá louco. Não me Aí chame que- de louco, você está sendo misogólida. Mas eu posso... Não pode não. Não, foi uns Não, 2 meses que a foi gente uns 2 conversou, meses. porque logo depois eu fiquei doente e sumi da internet, que eu fiquei internada. Foi. E aí depois, quando eu reapareci, a gente voltou a conversar. Foi isso mesmo. Então... Aí. Mas no começo não. No começo eu só trocava ideia com ela mesmo. Tipo, ok. Meu, troca ideia. mas isso é bacana, né? Assim, do começo não, de repente não ter aquele interesse. Uhum. Porque aí você consegue ser mais você, não fica ali querendo Isso, mostrando algo que você não é, né? Sim. impressionar, né? Então foi isso. Aí ela começou a falar muita coisa que eu gostava e eu falava coisas que ela gostava também. E sabe quando você olha e fala, caraca, mano, peraí. Temos interesses Temos em comum. interesses completamente incomuns, assim, sabe? Nós gostamos das mesmas coisas, falamos ali filmes, música e por aí vai. E a gente ficou trocando ideia. Aí você começa a olhar e falar, pera, a pessoa tá solteira.
eu vou ficar nesse lenga-lenga falando tal pra de repente aparecer alguém. Não, daí você vai falar. Mas mesmo assim a gente ficou, que nem a Lu falou, uns 2, 3 meses, porque a Lu ficou... Não, eu sei, você ficou o quê? Foi quase 10 dias doente. Quase 15 dias internado. Então. E aí ela sumiu de repente. Ela falou que ia fazer prova, tudo, mas até aí você fazer prova e você sumir... Foi abduzida, né? Ela sumiu. Você Então, quer passar no vestibular, né? Você vai, foda-se, sumir. vou sumir pra estudar. E não, a Luciana ficou doente. Não, nem fiz a prova. Nem fez a prova. Nem fiz a prova. E na verdade foi todo esse engodo que acabou ajudando com que a gente se unisse. Também. Porque aí miou o meu rolo. E aí a gente começou a conversar mais. Depois que eu voltei. Miou seu voltei da rolo. vida. Você viu que você tinha perdido a oportunidade de fazer o vestibular. Que era em Minas, né? A faculdade. Então eu Isso. acabei perdendo isso. Então ela ia morar em Minas. E aí deu tudo errado, mas deu tudo certo depois. Olha, achei que ela falou, deu tudo errado e continuou tudo errado. Me satisfiz com essa posta aí. Eu queria ter ido pra faculdade. Não, Tava comendo porque um pão de queijo. uma vez eu ouvi que todo mundo tem interesse em se aproximar das pessoas. Eu acho que isso ela pode ser colocada de um jeito que é legal e até às vezes muito pejorativa. Depende de como que a gente fala de interesse, né? Porque Exato. assim, eu tinha muita vontade de ter amigos desenhistas, porque na época, como uma criança ingênua, eu achava que as pessoas que tinham a mesma profissão, elas se davam super bem. Elas tinham chance de ser grandes amigas. Era muita ingenuidade, porque nunca dá muito certo isso. Mas, então eu batia papo e olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito pra dentro, eu não tenho o hábito de conversar. Quando alguém para no ônibus e começa a conversar do meu lado, eu tenho vontade de fingir que eu sou surda. Não, eu tenho muita vontade. Eu ando às vezes com fone de ouvido grande, desligado, só pra ninguém falar comigo. Então, Caramba, meu. eu tenho muita falta de vontade de conversar com as pessoas. Então, ali era um jeito que eu tinha de tentar me aproximar, de ter uma amizade. Então, tinha um interesse, mas não era porque eu pensava, vou grudar num outro desenhista e aí, vou subir na vida. Não, era porque eu olhava e falava, porra, vai ser legal conhecer pessoas com interesses em comum. Porque... Mas quando... Desculpa, pode falar? Não, pode falar. Não, mas quando você fala que não tem muita vontade, né? Muita disposição para ficar conversando com as pessoas, é falta de vontade apenas ou tem timidez no meio? Acho que tem um pouco de tudo. Também tem bastante falta de vontade. Hoje em dia é mais falta de vontade mesmo. Eu acredito na falta de vontade. Hoje em dia já mudou. Hoje em dia tá com a preguiça do povo. E então assim, em alguns pontos eu não acho que esse argumento é válido, né? Mas aí a gente tem que pegar, porque o interesse ele é uma linha tênue. De ser uma coisa que, eu sou muito interessada em aprender. Ok. Mas... É legal. É legal, mas como que você faz isso? Subindo na asa do outro? Ou você tá fazendo lá o seu porque é o seu corre e pronto? Isso. Aí entra um ponto que fica legal dessa proposta da Luciana, por exemplo. Você é uma pessoa muito interessada. E aí, vamos fazer uma coisa hipotética aqui na nossa cabeça. E aí você é uma pessoa muito interessada e você quer aprender. E aí você tem um professor que está ali te ensinando tal. E como você é muito empolgado na aprendizagem, isso eu vou falar de mim, tá? Em que momento que é complicado, que você só está sendo interessado mesmo, você quer bater o papo com o professor, porque ele tem um conhecimento que você não tem, então você naquele bate-papo você vai aprender algumas coisas, você vai ter o seu interesse ali solucionado, e ao ponto que você se torna a pessoa chata, que só tá ali por interesse, porque,
O professor tô dando um exemplo, um professor, eu sou descartável, porque na hora que ele souber as coisas que ele quer saber, ele não fala mais comigo. E às vezes não tem nada a ver. Você se importa além do interesse dele, mas às vezes você vê que alguns professores, no caso, quando você chega para trocar uma ideia a mais, a pessoa fica meio tipo... Arredia. Eu não vou ficar mais trocando ideia, não, porque eu já falei o que tinha que falar, sabe? Eu acho que aí tem um pouco, né, de cada coisa. Acho que tem, sim, o aluno chato. Tem. Mas às vezes você nem é chato. É. Às vezes tem a má vontade do outro lado, a insegurança do outro lado. Meu, se eu passar, vai que ele se torne melhor do que eu. Tem isso. Eu preciso manter uma postura de superior. Enfim, não sei. Se eu olhar para esse cara da mesma altura, de repente eu vou perder um pouco de respeito. Pode rolar isso também, né? Você falou uma coisa que é interessante, né? Porque tava falando da minha ingenuidade, né? De achar que eu ia fazer amizade com os artistas quando era jovem. Sim. E naquela época eu tinha 21 anos. eu não entendia muita coisa. E olha, a internet era novidade. Gente, Muito se vocês escutarem um choro estranho, atrás é o Julian chorando pra qualquer coisa que eu não sei o que é. Ele quer alguma coisa, ele quer pegar alguma coisa e ele tá frustrado por causa disso. Então, se vocês escutarem um gemido, é só o cachorro. Então... Eu vou ver o que ele quer e vocês vão falando aí, tá bom? Tá bom, porque você vai estar ouvindo. E aí, de eu ficar conversando com as pessoas e tal, existiam coisas que aconteciam que às vezes era muito desagradável, né? Em determinadas idades, quando você começa a conversar com meninos, e eles também são jovens, eles também não têm namorada, eles já acham que você tá conversando com eles porque vai rolar. Exato. Então, aí você olha e fala, puta, cara, não era essa a intenção que eu queria passar. E aí fica complicado porque, dependendo da pessoa, quando você fala assim, então, amigo, não era isso, a pessoa para de falar com você, porque pra ela era. Exato. E o que é muito bizarro, né? E tem aí teve um outro caso que me aconteceu, que foi uma pessoa que eu comecei a fazer amizade, porque um meio que eu acho muito complicado de fazer amizade, às vezes, é com mulher. Puta que pariu, como tem mulher que se esbraveja aí por qualquer coisa e sei lá o que passa na cabeça. E principalmente ali naquela época, no meio dos artistas, naquela época, como já faz muito tempo, hoje o negócio da internet quebrou o mundo, né? Então o pessoal tá vendo que ninguém mais é tão exclusivo quanto achava que era. E eu fiz amizade com uma pessoa que inicialmente eu achei que ia ser amizade e no fim terminou com um problema de interesse assim absurdo. Mas interesse sentimental da parte da pessoa? Nada. Assim? Interesse de tentar... O problema dos artistas é que às vezes por eles acharem que você é famoso, entre muitas aspas, eu não sei por que eles acham isso, eles se aproximam de você pra ver se eles conseguem pegar alguma coisinha. O famoso você tem trabalho e como que você consegue ter trabalho? Ele vai me passar essa fita. Isso. Exatamente. E como... eu vou conversar com a pessoa, tudo, mas quando a pessoa começa a reclamar muito de uma mesma coisa, por mais que chegue uma hora que você tá lá tentando deixar a pessoa pra cima, tem hora que enche o saco. Pra todo mundo, né, cara? E aí eu tive um problema com essa pessoa, eu acredito que tenha sido isso, porque também eu nem sei o que aconteceu. Só sei que passou um tempo, essa pessoa começou a como se eu fosse interesseira com ela. E aí eu olhei e fiz, eita porra. Então a gente também tem aquela coisa que... Pera. Não, é que eu tô simplificando bem, tá? Ok. Eu vou simplificar a pessoa bem. reverteu a situação? E aí teve vários outros problemas, mas assim, vou me apegar só a esse ponto. E quando isso aconteceu, eu olhei e fiz, olha só como é, né? A pessoa, ela
fez uma coisa que claramente outras pessoas chegavam pra mim e falavam, tá esquisita essa história, hein? E eram outras pessoas que nem Nada a estavam ver. no círculo de amizade, por Não, exemplo. eram pessoas que só viam as situações. Tentando te abrir o olho. Falando pra eu prestar atenção nessa pessoa, né? Mas a pessoa também, quando ela... Eu não sei, quando ela desvirtua talvez alguma coisa, ou porque ela acha que, sei lá o que passa na cabeça de algumas pessoas, que elas têm o costume de inverter a situação, falar, não, você tá sendo interesseiro. Então também existe um ponto de que, ao que nossos olhos, a gente é interesseiro pros outros, né? Porque é bizarro, porque às vezes a gente não tá com essa intenção, mas tem gente que ela tem o dom de querer arrumar que você é uma pessoa que tá fazendo isso, não sei, assim, eu não sei se passa uma coisa de, sei lá o que passa, talvez quando você, sei lá, conversa de boas, é uma pessoa de boas que talvez não transpareça que tá querendo fazer nada de mal, ou querendo se aproveitar de nada, talvez a pessoa se incomode achando que uma hora você vai dar o bote nela. Sim. Então, assim, foi uma situação que eu achava engraçada, porque quando eu descobri que essa pessoa tava tratando dessa maneira, eu olhei e fiz, olha só, gente do céu, eu fiz, assim, pra mim nunca, porque eu sempre acreditei numa coisa no desenho que, independente de você ser bom ou ruim, conforme você acha, isso eu acho que pra todas as profissões, na real, quem define isso é seu público. Então, se ele tá comprando o seu material, tudo, você acha que o trabalho da pessoa uma bosta, não faz a mínima diferença pra ninguém. E aí... Peraí, o Juliano Juliano nunca apertou essa buzininha. Nunca. Não, e ele até me desconcentrou, cara. Ele nunca apertou essa buzininha da rodinha Não, dele. Da bolinha. E Da você bolinha. falou do choro, eu tô aqui ouvindo, eu falei, meu, ele tá chorando, é assim o chorinho Não, dele. é a bolinha que eu fui lá e peguei a Não, bolinha e dele. agora ele tá passando a bolinha na minha perna pra tentar apertar ela mais. Não tá dando certo, ainda bem, né? Então, eu acho interessante também porque existe também uma coisa da percepção das pessoas, né? Pra muita gente, que nem pra essa pessoa, talvez em momento nenhum ela estivesse se sentindo interesseira. Eu ouvi uma vez que isso é correr atrás do seu. Então tem pessoas que acreditam que às vezes ser meio espertão, só a mãe dele fez filho inteligente, que ele... Porque assim, é complicado falar em dar rasteira, né? Porque dar rasteira é muita coisa. Mas ele vai querer chegar chegando. Não sei se deu pra entender a minha colocação maluca. Deu mais ou menos. Deu, cara. Mas deu. Deu sim. E às vezes essas pessoas, elas chegam devagar, né? Elas chegam como um cordeirinho, e você às vezes até se questiona assim, meu, porque muitas vezes você até, a sua intuição, enfim, sei lá o que seja, te fala, meu, tem alguma coisa estranha, ou a pessoa te elogia demais, ou a pessoa é muito bacana, e a gente já tá meio calejado da vida, né? E aí algo dentro de você te diz, meu, tem alguma coisa aí, e você às vezes até fica se martirizando assim, puta, será que eu não tô chata demais, achando coisa onde não tem, né? Você falando sobre essa história, eu lembrei de uma vez que apareceu uma pessoa no meu caminho e começou a elogiar muito meu trabalho, mas muito. E eu tenho uma dificuldade, não é que eu não saiba receber elogio, quem não gosta de ser elogiado, né? Não. Mas eu não conseguia sentir que era verdadeiro aquele elogio, entendeu? E assim, isso não acontece com uma frequência, mas com aquela pessoa acontecia e me elogiava muito em várias coisas. Se eu falasse nossa, que maravilhoso, que caceta é essa? Enfim, então eu fui pegando uma aversão daquela pessoa, porque falei, meu, isso não é real, não existe isso, eu não sou essa pessoa, ou essa pessoa tá me bajulando muito porque tem outro interesse por mim,
Eu não tô nem falando de interesse físico, não. Apesar que teve um momento que até a pessoa foi, sabe, abriu uma caixinha de perguntas no meu Insta, e aí de vez em quando eu brinco, sabe? Aliás, de vez em quando eu falo sério. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. E aí, numa das perguntas, eu joguei uma caixinha, me conte um segredo. E eu gosto de brincar com o pessoal, né? Então, aí a pessoa colocou, olha, eu gosto de meninas também, tá? Mas é segredo. E eu, sabe? Mas assim, isso não é nada, mas depois de um monte de bajulação, aí vem isso e você fala, caceta, meu, o que essa pessoa qual quer? é a intenção? Né? Então, assim, enfim, eu sentia que tinha algo diferente, algo estranho, eu não sabia o que era. Passado um tempo, a pessoa estava lá, ao meu ver, tá? Querendo reproduzir. Depois eu até conversei com uma amiga minha que é psicóloga, e ela me deu um exemplo muito legal. Ela falou que às vezes as pessoas, a gente estava até falando de uma coisa que não tem nada a ver com isso, que era sobre a pessoa quando mistifica, né, num terreiro, né? Aí eu conversei com ela e falei assim, meu, por que será, né? Eu sei que tem N motivos, mas me fala, o que faz uma pessoa querer imitar algo que não é real? Aí você tipo alguém que é muito fã de um artista, é fã da Anitta, então aquela pessoa ela vai começar a falar como a Anitta, a querer se vestir como a Anitta, a usar as gírias da Anitta. E aí, assim, ela não é a Anitta, então às vezes ela vai pagar um mico, vai ficar muito ridículo, porque não é autêntico, né? Então, era mais ou menos lógico, longe de me colocar no lugar da Anitta. Mas eu comecei a fazer essa relação depois de a pessoa começar a postar alguns conteúdos que tinham a ver com Umbanda, sabe? Eu falava sobre ervas 2 semanas depois a pessoa estava lá postando sobre ervas. Eu falava sobre cristal, a pessoa estava lá. Daqui a pouco a pessoa começou a ler cartas também. Então, cara, eu assim, me afastei, mas eu entendi que essa pessoa ela estava se aproximando de mim. Não era autêntico, não era ela gostou de mim, enfim. Enfim, talvez ela tenha gostado de algumas coisas e ela queria chupar, enfim. Chupar, né? Ficou meio estranho, né? Ficou. Chupar a ideia. Chupar a ideia melhorou um pouquinho só, Érica. Copiar a ideia, gente. Isso, aí melhorou bem. Bastante. Merda, gente. Mas todo mundo chupa. Chupa! Deveria chupar. Chupa! Foi que nem eu assistindo ontem. Foi ontem mesmo. Nós assistindo o Afonso Padilha falando sobre ser pai de pet, mãe de pet, né? No podcast, no stand-up dele. E aí ele chega e fala assim: quem deixa o cachorro lamber sua boca, levanta a mão lá, né? Bater pau, a pessoa bateu ali. Você deixa? A moça falou assim: deixo. E eu falei: mas você sabe que ele lambe cu? Ela falou: eu também. Aí quebrou ele não tinha mais argumento. Aí ele brincou: e seu cachorro sabe disso? Só faltava ele virar, então lambe o meu. Então assim, não, mas tem uma coisa também desse negócio do interesse, porque começa um incensamento na gente que não é normal. Incensamento? Né? Incensamento, porque assim, as pessoas só incensam santo, deuses e coisas do tipo. E de repente começa a te incensar e você fica assim: por que ela tá me incensando? Por que ela tá fazendo isso? Eu nem sou tão legal assim. E entra um ponto que deixa a gente um pouco desconfortável, porque aí eu vou entrar numa outra questão bem complicada. Você não sabe o quanto que a pessoa é meio biruleibe das cabeças e vai querer, acha que tem algo com você, relacionamento, amizade, que talvez nem intimidade que não tem, e a pessoa começa a passar algumas barreiras que você faz assim: eita, o que tá acontecendo? Sabe? E é complicado. E olha que a gente nem é os influencer ferradão, nada, mas só de você ficar
você posta as suas coisas do baralho, você faz as brincadeiras com a galera. De repente alguém olha e fala assim, caraca, mano, a Erika é muito minha amiga. Né? E você olha e fala, porra, tipo, gente, eu tô fazendo isso com todo mundo. Sabe? Meu, essa vida, ó, que ele pensa, né, Roy? Não, mas... Nós temos 200 milhões de seguidores. Não tenho, não. Mas assim, cara, a internet é fogo. Às vezes você nem... Enfim, é lógico que tem... A maioria, né, das pessoas querem vender, de fato, uma realidade perfeita, né? Não existe. Mas ainda quando você não quer, tem gente que quer comprar aquilo como se fosse a perfeição, e às vezes você postou uma foto comendo um pão de queijo. Coisa simples, né? Uma vez eu tive um fato com 2 artistas que eu admirava bastante, até. Admiro o trabalho deles, mas com pessoas eu olhei e falei assim, puta, cara, que desnecessário eles fizeram isso comigo. Porque nessa época mesmo do DeviantArt, isso eu tava com uns 20 e poucos anos, sabe? Começando alguma coisa, nem trabalhava com arte de fato, eu fazia as coisas, mas eu queria trabalhar, mas eu não trabalhava com um monte de outra coisa. E aí eu cheguei para um desses artistas e ele me respondia, sabe? Todas as vezes que eu perguntava coisa para ele me respondia e tal, era super legal. E eu cheguei para ele e fiz assim... Fulano, me explica uma coisa. Ultimamente eu tô tentando arrumar trabalho e tal, e eu tô tentando esse caminho, eu tô conversando com essas pessoas, eu tô enviando o portfólio assim, dessa forma, tal. Você acha que eu posso fazer alguma coisa para melhorar isso? Alguma dica, alguma que você conheça, alguma coisa assim, só para eu melhorar isso, porque eu tô vendo que eu não tô tendo resultado. Na maior humildade, né? Não, de boa, eu escrevi exatamente assim. A Luciana lembra dessa história. Foi mesmo. E o cara cagou na minha cabeça. Érica, ele poderia falar assim, olha, Rodrigo, o seu trabalho não é tão bom pro mercado. Tenta melhorar isso, em questão de trabalho, de arte, que talvez isso, quando você melhorar isso vai abrir essa outra porta para você. E assim, eu ia aceitar de boa, porque era um artista que eu admirava, o trabalho dele eu admirava, tal. E depois disso, Érica, olha que interessante, agora é o momento terapia no podcast. A gente sempre fala que a gente começa a entrar, às vezes, no momento terapia, a gente vai embora. Fala que Depois disso, eu me fechei nessa questão de conversar com outros artistas para falar alguma coisa assim, para pedir uma dica, alguma coisa assim. Por quê? Eu olhei e falei, mano... E ele conversava comigo, Érica. Sempre conversou. Me respondia, sempre gentil. E eu senti, como ele cagou na minha cabeça, eu senti tipo... Mano... ele achou que eu me aproximei dele por interesse. Não, é porque eu adoro a arte dele. A arte dele tá inspirada no meu trabalho. E nisso, teve um artista até hoje, brasileiro, que eu falo pra ele, inclusive falei semana passada pra ele, porque eu sou fanboy pra caralho dele, que é o Fábio Kobiaco, que ele colocou um desenho, eu olhei e falei assim, Fábio, você é um monstro, cara, você me... Sabe o quê? Fábio Kobiaco, o nome dele. Ele tem o filho dele, que eu não lembro o nome do filho dele, eu só sei que é Kobiaco também, mas o pai dele é, na minha opinião, assim, um dos artistas mais completos do Brasil. E eu cheguei pra ele e fiz assim, Fábio, eu amo sua arte, cara, por que você faz isso? Você me inspira demais. Aí ele fez assim, porra, que puta responsabilidade, hein, Rodrigão? Eu te inspirando, você é um puta artista. Eu falei pra ele, não, cara, para. O que você faz, cara? Eu pego um desenho dele no Instagram e fico pelo menos uns 10 minutos admirando. De verdade, eu faço isso. Caramba, que legal. E ele é um dos pouquíssimos artistas que eu conheci e eu elogio ele, eu não tenho problema em elogiar ele. Outra coisa, uma vez eu cheguei pra ele e falei assim, Fábio, eu queria saber
Como você conseguiu aquele trabalho que você fez para a Europa? Como que você chegou nesse mercado? Uhum. Puta pergunta de interesseiro, né? Sim. Mas eu já... Sabia, Roy? Esse programa era sobre você. Sabia, era isso. Eu queria falar como eu sou interesseiro. E aí eu cheguei pra ele e fiz assim, Fábio, Érica, eu não sabia. Pra mim, como? E aí ele chegou pra mim e fez assim, não, ó, como que você faz? Se você vai escrever uma história, você tem que fazer uma história, você vai criar o seu... Como que era o nome daquilo, Lu? Você lembra? Manuscrito? Manuscrito. O quê? Você vai criar o seu manuscrito, você vai colocar sua arte, você vai escrever uma história, vai fazer um resumo da sua história, E ele explicou passo a passo. Ele falou, você vai mandar. Agora, se você quer ser um artista para trabalhar para essas coisas, diferente, não muito diferente do mercado americano, mas você tem que colocar umas páginas de história que você fez no estilo mais europeu, colocar uma sequência legal, você mostrar que você consegue fazer uma pintura. Se não consegue, ok, só faz o lápis. Mas sempre coloca o seu melhor ali. Érica, o cara falou... cara foda, hein, meu? O cara chegou pra mim e ele poderia falar assim, sei lá, manda um e-mail na internet. Entendeu? Tem muito disso. Manda um e-mail pro... Não, e ele chegou e ele escreveu pra mim tudo isso, explicando. Ele mandou o dele pra mim. Olha que legal. Pra eu olhar, ele falou, só que é o seguinte... Mercado francês, você tem que pagar alguém para traduzir para o francês para você, o seu manuscrito. Você pode até mandar no inglês, mas não é o interesse. Eles vão querer. Então, assim, ele trouxe vários pontos para mim, bacana. E como que eu conheci o cara? Num curso de narrativa de história em quadrinhos no Sesc. Ele estava dando aula lá e eu comecei a conversar com ele. O cara me incentivava pra caramba pra fazer história em quadrinhos. Ele falava, pô, você tem uma boa narrativa, tudo. E ele chegou pra mim e ele fez assim... A gente saiu do Sesc e ele fez assim, vamos lá tomar um café? Aí tinha mais 2 artistas, nós fomos todo mundo ali tomar um café. Aí na hora de ir embora ele chegou pra mim, ele anotou o endereço dele, que é no litoral. Ele fez assim, no dia que você quiser ir lá pra minha casa, ó, tá aí. Caraca, meu. Sabe, e aí é onde entra, né, Érica, esse assunto. É uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu amo a arte dele. Eu falo pra ele que eu ainda tenho um sonho de comprar obras dele pra ter na minha casa, sabe? E como você fazer isso e não virar um fanboy, e não virar um interesseiro? Não parecer. Não pareceu porque não é. Tem gente que e tem gente que não é. É verdade, né? Não tinha interesse, nada, Sim. né, nele. Eu sou uma pessoa que eu admiro demais. Eu digo que às vezes eu tenho até um pouco de vergonha de perguntar às vezes pra algumas pessoas. Às vezes a pessoa ela fez um livro. Eu às vezes tenho vergonha de perguntar qual foi a gráfica que ela fez. Porque às vezes a pessoa olha e fala, nunca falou comigo. Quando fala já é pra perguntar já pra perguntar coisa. Mas às vezes você não vai sair falando com a pessoa. Senão você parece também um louquinho do bairro, né? Mas eu também tenho muito disso, sabia? Vergonha de perguntar por achar que a pessoa vai me interpretar mal. Putz. Eu tenho maior vergonha. Eu sempre, quando eu mando, eu falo assim pra pessoa, se não quiser me responder, tudo bem, eu entendo. Mas normalmente Desculpa as pessoas... desculpa aí, né? Mas olha que interessante isso, Érica. A nossa geração aqui, os 3 têm mais ou menos a mesma idade. Acho que eu sou mais velha que vocês. Todo mundo tem a mesma idade. Perante a Deus. Mas olha que interessante isso. Os artistas 25 anos menos... Érica, o que você pergunta pra eles te respondem. É impressionante. Você perguntou, né, Lu? O senso de coletividade deles, o senso de... Não, aqui, ó, fala isso, fala que você falou comigo, que ainda você pega um desconto. É impressionante. Olha que legal. É impressionante, né, Lu? Você teve um caso assim, tive né? um caso assim nos eventos, foi
foi bem interessante, que é uma menina que ela é bem famosa, o pessoal adora o trabalho dela, e ela ficou indignada que tinha uma pilastra na frente da minha mesa. Eu cheguei e vi aquela pilastra, dei aquela respirada fundo e fiz, que bosta, né? Ai, caramba. Paciência, né? Vamos ficar aqui com essa pirocona na minha cara. E aí, ela chegou e ela ficou indignada, ela fez o povo ir pro lado. Ela pegou várias mesas, os outros artistas de mesa, falar pra eles, não, vão pro lado, né, Lu? Pra Pra poder... a mesa dela aparecer. E aí ela fez assim, eu olhei, e assim, não me conhecia. O que ela conhecia era o que ela via no Instagram também, porque ela também seguia meu trabalho. Aham. Mas eu achei super legal, sabe? Porque, olha, em tantos anos de evento, eu nunca tive um vizinho de mesa pra olhar e falar assim, se precisar sair pra mijar, eu dou uma olhadinha, tá? Nunca aconteceu. Só quando era amigo, né? Mas aí, até aí são amigos que estão ali, né? Existe essa coletividade. Mas uma outra pessoa, não. E, ô Roy, mas e aí, ó? Você falou assim, a galera mais nova tem muito disco, não sei o quê. Mas será que isso é só devido à idade mesmo, cara? Não tem mais a ver com o caráter, com, sabe, com a visão de mundo dessa pessoa, a vivência mesmo? Eu acho que como essa galera 25 menos aí, ela nasceu com a internet, né? As coisas para elas, elas chegam, conversa, pergunta, elas têm essa mobilidade. Então, para elas, informação não é uma coisa que você guarda, você só repassa. Entendeu? É uma coisa que eu vejo na nossa geração, e isso é uma crítica que eu tenho, que nós crescemos perdendo coisas. Os nossos pais, os nossos avós, eles eram daqueles que trabalhavam no emprego até morrer. Então eles tinham a casa deles e nisso eles tinham os filhos. Os filhos achavam que eles iam ter a mesma coisa dos avós. Só que chegou, nossos pais ficaram desempregados um monte de vezes, não conseguiam segurar o trabalho, às vezes não conseguiram comprar uma casa. Então é só uma frustração e aquele negócio, né? Nós aqui nessa idade aqui, nós sabemos o como que era de manhã você comprar uma coisa que custava, vou falar R$1, mas não era a moeda na época, que custava R$10 e no final da tarde custava R$14, né? Por causa da inflação. Então nós chegamos... Hoje não tá muito diferente disso. Não tá. Mas naquela época ali o carinha com a maquininha ia lá e você ia correndo fazer a compra. Para você ter ideia, Érica, não é comum em vários lugares no mundo onde as pessoas estocam comida na geladeira, dentro de casa. Não, porque hoje eu quero comer tal coisa. A pessoa sai do serviço, passa no mercado, compra tal coisa, chega em casa e faz. Sim. Entendeu? E a gente não, a gente veio daquela geração do estocar coisas. Pra gente fazer uma pesquisa, tinha que ir na biblioteca pedir uma Barça, como que é o nome? Enciclopédia Conhecer 2000 para um amigo, para conseguir fazer esse trabalho. E hoje essa galera tem coisa de caráter, tudo isso que você falou, tem. Mas eles, como eles estão mais tipo... cara, tá aqui a informação. Por que eu vou guardar isso? Se o cara entrar na internet, ele vai pesquisar. Só que eles não sabem que nós é velho paia e se atrapalha pra fazer uma pesquisa. Né? Pra eles não faz sentido isso. Então aqui, você quer saber isso? Tô. Sabe? O desapego deles é maravilhoso. Você deve ter uma certa noção disso por causa do seu filho. Sim. Entendeu? Eles são muito rápidos, né? Não, você tá precisando que resolva isso? Peraí, deixa eu ver aqui. E de repente a resolução tá ali, você só tá martelando a cabeça. Tipo, o que eu faço? Né? E isso é muito legal porque a galera jovem, você troca ideia com eles, você faz pergunta pra eles, e você nunca parece interesseiro. Às vezes você pode parecer um velho paia, né? Tipo, exato. Tadinho dele, né? Deixa eu ensinar pra ele que é meio burro, né? Mas é só isso, sabe? Eles não têm esse negócio de o dragão ensino só, eu tenho conhecimento, não vou repassar, sabe?
Então eu acho isso interessante nessa geração, essa questão de ser mais desapegado a algumas coisas. E eu acredito que quando você é mais desapegado também, você acha que as outras pessoas são menos interesseiras, porque você fala, puta, eu não tenho nada pra oferecer, né? E quando você também é desapegado, você conversa com as pessoas, tipo, foda-se, se a pessoa não quiser conversar comigo ou alguma coisa, dane-se, eu não tô com interesse mesmo, eu tô fazendo uma pergunta, se não quer responder, não responde, pô. Sabe? Cara, sobre esse lance que você falou lá do artista, né? Que você curtia pra caramba e o cara cagou pra você, né? Lá atrás, eu tava iniciando na área de criação, começando a fazer as primeiras embalagens. E aí a empresa que eu trabalhava, na época, licenciava vários artistas. E eu fiquei tão puta, sou puta até hoje com aquele Tato do Fala Mansa, cara. Porque ele foi muito filho da P, sabe? Enfim, mas também que ideia escrota, né? Resolveram fazer uma boneca do Fala Mansa. Puta, eu lembro disso. Tinha Você umas lembra? coisinhas, tinha umas coisinhas do Fala Mansa. Puta, cara, então, aí assim, eles não tinham Style Guide e a boneca chegou nas minhas mãos para eu desenvolver a arte da embalagem. Beleza, né? Caramba, meninota, né? Caraca, minha primeira embalagem licenciada, com a arte toda feita por mim, que não sei o quê. E aí teve uma feira de brinquedos e os caras foram prestigiar, né? Beleza. E aí o meu diretor falou assim, vem cá, traz a menina aqui que fez a embalagem para conhecer os caras. E eu felizona lá com aquela embalagem, aquela boneca escrota na mão. Mano, o cara cagou pra mim. Cagou, nem pra nada. Ficou legal, hein? Parabéns. Nada, nem olhou na minha cara. Então, assim, eu sei que não tem a ver com interesse, né? Essa situação específica. Sim, mas... Mas tem a ver com gente bosta, que às vezes, você só tá ali admirando o trabalho do cara. Eu gosto muito do som dele. E a pessoa não se dá o trabalho de ser simplesmente educada, né? Legal. Exato. A educação, né? A educação ali é o ponto principal da toda essa conversa aqui, né? Que se a gente for a gente responde. Eu não tenho problema nenhum em responder para as pessoas, não tenho problema nenhum em explicar para as pessoas. O máximo que eu posso fazer é falar assim: agora não dá para explicar. Sim. Mas eu posso explicar depois? Pode. Então, assim, teve um rapaz uma vez que ele entrou em contato comigo. Ele fez: porra, eu sei que você curte bastante iconografia e tal. E eu tô procurando livro, cara, e eu não tô achando. Você pode me ajudar a me indicar uns livros? Eu peguei, tirei foto de todos os livros e mandei pra ele. Ele, puta, cara, você ainda tirou foto dos livros? Eu falei, cara, eu não vou lembrar de cabeça. Tudo que eu li, tudo que eu estudei, eu falei, não vou lembrar, que é muito livro. Eu falei, agora se você quiser, tá aí. Aí ele, são caros esses livros? Eu fiz, são caros. São caros, mas eu não achei outros mais em conta, eu não achei outras informações. Foi aí que eu achei, pronto, tá aí. Entendeu? Porque não adianta também eu querer falar, não, só eu tenho informação, só eu sei, porque se ele começar a pesquisar, ele vai achar tudo na Amazon, sabe? Você só vira o cara escroto que não quis compartilhar. Mas aí a gente também pode entrar num ponto, né? Qual? A pessoa que ela é interesseira. Sim, tem isso. Então você sabe, todo mundo sabe quando ela se aproveita, se ela se aproxima, é por interesse. Você olha e fala assim, comigo não. E a pessoa, ela ainda sai te mal falando que você é uma pessoa que não ajuda. Porque você... E tem pessoas que fazem isso e o problema é quem compra a narrativa. De olhar e falar, fulano de tal realmente, nem é tudo isso e nem tá te ajudando. E aí você olha e faz assim, porra, mas essa pessoa, ela de fato só se aproxima dos outros por interesse. E aquela... Pode falar, desculpa, Érica. Não, pode falar. Não. Continua. Não, pode falar.
Você decide. Ela já nem lembra mais o que ela ia Entendeu? falar. Mas, caraca, me manda. Desce, Andréia. É Druris. É Druris aqui em casa. Tomar um Druris. Não, mas é isso, Lu. É só retomando o seu raciocínio, desculpa, eu te cortei. Que é de fato isso. A pessoa, ela às vezes ela reverte, né, a situação. E ela passa pra frente uma história como se você fosse o filho da mãe, né? Mas continua aí. Ai, tava legal. Mas eu acho isso engraçado, né? Porque normalmente quem é interesseiro, de uma maneira que ela se torna uma pessoa desagradável, ela nunca tem essa visão. Ela é sempre a pessoa que ela tá fazendo melhor e os outros é que não estão entendendo. E aí você olha e fala assim, poxa, aí entra naquele negócio que vocês estavam falando de educação, de tudo isso. Entra também num ponto do que ela viu na vida dela, o que ela viu na família, nos amigos, que fez com que ela ache que determinadas atitudes é correto. Porque tem gente que vive em meios. Uma vez a gente estava conversando e a gente estava falando de família e tal, e aí a gente falou de alguém que era muito escrota na família. Aí a gente falou, fulana é escrota. Aí eu peguei até, olhei pro Rô e falei assim, eu acho que foi até sua mãe que falou assim, não sei nem como que a família aguenta ela. Aí eu peguei e falei, mas às vezes a família tá tão acostumada com o jeito dessa pessoa, que todo mundo se trata assim, que não é escroto. Escroto é a gente que acha essa pessoa desagradável. Porque ela tá acostumada com aquilo, a conviver naquele meio, né? Então tem pessoas que elas estão acostumadas a viver em um meio, às vezes, onde tem gente muito interesseira. Ver os familiares ali se aproximando, se aproveitando de situações e conseguindo coisas, e pra ela é normal, se meus familiares fazem isso pra conseguir coisa, por que eu não vou fazer também? Bom, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que comer pelas beiradas também é janta. E isso não quer dizer como que isso vai ser feito. Então, quer dizer, tem gente que a noção de um certo e errado não é bem isso, né? Bom senso, talvez. De bom senso, de olhar e ver aonde ela tá prejudicando o outro e aonde ela tá sendo só um babaca. Ela não consegue enxergar porque a linha é muito... Pra ela é muito tipo de boa, sabe? É só o que é. Sim. Então, eu acho bizarro, assim, porque eu conheço muita gente que na cabeça delas crescer na sombra da árvore do outro é crescer também. E, assim, é lógico que a gente se inspira em pessoas, a gente se aproveita de algum conhecimento, de alguma coisa que aquela pessoa oferece pra gente. Mas você querer encostar nela pra conseguir subir junto, eu acho um pouco tosco, porque, cara, aquela pessoa é aquela pessoa, as pessoas gostam daquela pessoa. Mas aí isso, tem o problema é dela, né, Lu? Vem dela, do não? que respinga hoje. Eu acho que hoje a gente tem um problema na internet, que se alguém que é muito famoso diz que você é bom, todo mundo compra. Muita gente compra. Então, as pessoas, na verdade, eu acho que elas tentam se aproximar, às vezes, de outras por interesse, pra ver se ela consegue ser olhada. Sim, sem dúvida alguma, cara. Posso contar uma historinha? Claro. Teve uma vez, cara, eu acho que o foda é quando... pra mim, assim, pessoas interesseiras e pessoas... Puta, me fugiu o nome agora. Bom, enfim. Não tem como, ao meu ver, uma pessoa interesseira ser uma pessoa do bem, cara. Sabe, eu não consigo... Eu posso ser, assim, muito sonhadora e tudo mais, mas, enfim, não consigo desassociar isso. Porque eu acho que, assim,
até você tem uma distância, né? Quando a gente está falando realmente de uma pessoa interesseira, ou seja, uma pessoa que está pensando apenas nela, uma pessoa egoísta, Uhum. Isso, uma pessoa que se egoísta aproxima, egoísta né? é um bom ponto, né? Né? Ela não está ali se aproximando de você, muitas vezes te elogiando, puxando um papo, porque ela te acha legal, porque ela quer ser teu amigo, quer se aproximar de você. E é muito foda quando você está do outro lado também, né, Roy? Porque você colocou aí uma situação, a Lu também, na qual às vezes a gente é interpretado como interesseiro, Isso, né? Aham. Mas e às vezes, quando você se vê do outro lado, sabe? Eu lembro de uma moça que ela era muito querida, ela é até muito próxima da gente, sabe? A gente gosta muito dela de verdade, mas começou a me incomodar muito e eu tenho uma paciência de Jó, cara, eu acho, pelo menos. O seguinte, ela nunca me mandava um oi, e isso me incomodava justamente porque eu gosto dela. Se eu não gostasse, eu tava cagando e andando. Ela nunca me mandava um oi simplesmente para mandar um oi, ô, saudade, não sei o que, tudo bem, Tá bem? beleza. Tô bem. Então tá bom. E acabou. Aham. Só isso, não. Sempre que vinha um oizinho, era porque tava com um BO. Sempre, cara. Então, assim, o interesse, às vezes, ele não é o interesse naquilo que você tem materialmente falando, no que você Sim. pode me oferecer, Uhum. né, para eu crescer profissionalmente, ou coisa do tipo. Às vezes a pessoa quer só o seu ouvido, o ouvido latrina, Isso. né? Tem isso também. Então é muito ruim também você, às vezes, se sentir nessa situação, porque você fala, caceta, meu, eu não tenho problema de ouvir, de prestar atenção, de tentar ajudar dentro daquilo que eu acredito poder ajudar. Não é essa a questão. Mas sempre, cara, sempre me procurar para falar as suas lamúrias. E aí, quando você, de repente, até fala um pouquinho sobre você, a pessoa fala, foda, né? Tá aqui comigo, tá aqui no seu... Entendeu? Se Empatia não zero. compara o problema dela com o seu, só dá aquele, olha só, hein, que chato. Né? E aí você olha, eu sei também, essa situação, ela é uma que eu acho bem desagradável, porque você olha e fala, porra, eu gosto da pessoa, tudo, a pessoa é legal, mas, porra, só vem falar comigo quando alguma coisa tá precisando de alguma coisa, ou quer saber alguma coisa. E aí você olha e fala, poxa, quando eu sei que essa pessoa faz isso comigo, mas eu não faço isso com ela. Uhum. Porque, e a gente às vezes tem, pelo menos isso acontece comigo, eu não, as pessoas que fazem isso comigo, eu não me sinto confortável de chegar e falar com elas desse mesmo jeito, de chegar esparramando o problema, até porque eu sei que ela não se importa, ela quer só vir pra despejar. E aí eu acho isso muito chato, porque eu olho e falo assim, eu lembro uma vez na minha vida tinha uma moça que ela era bastante minha amiga e aconteceu uma situação e eu fui falar com ela fez assim, eu não sei nem o que te falar porque eu nunca passei por isso. Pô, mas você não tem empatia? Então, cara, você não consegue tentar se colocar no lugar do outro. Mas na hora de chorar por qualquer besteira, eu escutava, sabe? Então, aí eu olhei e fiz assim, cara, quer saber? Se quiser, vem falar comigo, não vou mais me doer não, porque não é verdadeira recíproca em algumas coisas. E eu acho que isso também é difícil da gente aceitar. Principalmente quando tem pessoas que a gente gosta e a pessoa dá essas brechas, né? De você olhar e falar assim, porra, quer saber? A gente tinha um amigo que adorava fazer isso, era o rei do furo. Nossa, cara, eu comecei a falar assim, quando quiser falar comigo, vem e fala. Não, mas assim, esse nosso amigo que é o rei do furo, a gente chegou e mas a gente espanou de uma forma com ele que a gente começava a falar pra ele. Então, assim, era isso a gente falava na frente dele, tá? Cara, chegou num ponto que era insuportável. Então nós temos uns amigos em comuns com ele. Então quando a gente ia sair e alguém atrasava e ele tava junto, a gente falava assim, usava o nome dele como se fosse um adjetivo. E o fulano. Uhum. Aí ele, caralho, na minha frente. Hoje ele já
demorou, tá? Demorou. Ele combinava coisa com a gente ficava esperando ele, ligava pra ele, e o telefone ele não atendia o telefone, mas assim... Pra não dizer, tipo, não Não posso ir. Mas por quê? Hoje ele chega no horário. E ele falou uma coisa pra gente depois. Ele falou assim, cara, eu tive que fazer terapia porque eu consegui falar não. Chegava... ele falava, quando eu comecei a fazer terapia, eu não conseguia falar não. Caramba. Ele falou, eu falava sim pra tudo. Mas normalmente eu não queria ter falado sim. Então eu chegava no dia, eu arrumava uma desculpa pra não ir e tudo. Então, com terapia, com essas coisas, ele foi melhorando. Mas até hoje a gente usa o nome dele como adjetivo. Ficou. Mas a gente precisou começar a pegar pesado com ele e começar a falar pra ele, cara, não é legal. Ele falou assim, tô com saudade de você. Eu falei, você nunca quis vir na minha casa? Por que você tá com saudade? Aí, sabe... Começou a... Foda isso, né, cara? Porque se for uma pessoa que você não tá nem aí, beleza. Falou, não veio, ótimo, vida que segue. Né? Mas era uma pessoa que você se prepara, né? Porque é uma pessoa que você gosta. Aí é o ponto, né, Erika, que você falou, com a pessoa que você gosta. Porque quando você gosta da pessoa, você se prepara, você vai dar atenção pra ela, você vai escutar. E quando você começa a ver que isso é só de um lado, não é uma via de mão dupla, você começa a te chatear. E aí você começa a se afastar da pessoa e a pessoa vem com o famoso, nossa, tá sumido, por que você não fala mais comigo? Você fala, maior vontade de falar, cara, porque você é mó interesseira. Sim. Mas aí você acaba, não, é que eu tô ocupado, tô trabalhando. Tô na correria. Sabe? E porque aí você gosta da pessoa. Mas eu acho que a gente precisa mudar isso. Por a gente gostar da pessoa, a gente poderia falar assim, cara, você só vem falar pra mim quando você tá com problema? Exato, concordo contigo. Né? E soltar a real dessa até pra pessoa se ligar também e ela, se ela tiver vontade, ela se melhorar, porque se ela faz isso com você, ela faz isso com outras pessoas também. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Falando, né, em interesse. Tem muita gente que aparece no caminho de vocês, parente, amigo, né? Que normalmente esse tipo de coisa acho que acontece com quem tem mais proximidade. Pra pedir, me faz um desenho rapidinho aí. Mas se você quiser cobrar, pode cobrar, tá? Acho que hoje não mais, né? Mas já teve. Já teve Mas isso sempre foi uma coisa que a gente não tinha... Eu, pelo menos, nunca tive muito problema de olhar e falar, não. Porque... vai se fuder, né? Então... Mas eu acho que fiz uma vez isso pra uma prima minha. Ela queria fazer um desenho de uma tatuagem. E aí eu fiz. Ela, não, eu te pago e tal. Só que assim, eu não sabia nem quanto cobrar. Porque... cara, sei lá, não tinha o quê? 15 anos na época, você lá sabe quanto cobrar. Aí fiz o desenho, até ela fez a tatuagem. Aí eu falei, paga o quanto você achar aí que vale. Ela, tipo, me deu 5 contos, sabe? E aí eu olhei e fiz assim, caralho, mano, não dá nem pra comprar um Guaraná e uma coxinha. E aí eu olhei e fiz, ok, né? Podia valer um pouquinho mais, né? Isso daí, mas... aí você depois não deu seu valor, eu não dei meu valor, né? Então eu olhei e fiz assim, bom, daqui pra frente eu não faço mais. E aí eu nunca mais fiz, mas teve muita gente que fazia isso. Com você acontece ainda? Comigo acontece ainda. Hoje bem menos também do que antes, mas vez ou outra, bem mais espaçado, né? Acontece, sim, acontece. Aí a postura é diferente hoje, mas já tive muita dificuldade em falar não, né? Já me senti muito usada e isso é ruim pra caramba, porque às vezes você nem tem condições de fazer aquilo, porque você tá correndo com as suas coisas, enfim, né? Você também trabalha, né? E às vezes você tem dificuldade em falar não e acaba, né, absorvendo, deixando até as suas
responsabilidades de lado, e quando você não pode, de tanto acostumar às vezes o outro, né, a falar sim, aí cai naquilo que você falou, Lu, o errado é você. Tá de má vontade, caramba, não é? Pior que porque as pessoas, elas têm a tendência de achar que uma vez você falou sim, você tem que falar sempre. Sempre. Sim. Uma vez que você ajudou, você tem que ajudar sempre. E não é bem por aí as coisas. Eu nunca gostei, por exemplo, de fazer caricatura. Nunca gostei, nunca foi a minha pegada. Eu nunca gostei. Então, eu sempre fui o cara que nunca foi minha pegada. Então as pessoas quando elas pedem desenho, ou elas querem isso aí que a Luciana falou, para alguma coisa para tatuagem, ou elas querem que você desenhe ela. E eu sempre falei, cara, eu não sou bom para fazer isso. Procura alguém que seja bom. Ah, não, mas eu gosto do seu desenho. Eu falei, mas eu vou te desenhar e você não vai gostar. E tem diferença, cara. Tem linhas diferentes. Tem. E outra, tem gente que é especialista em fazer caricatura. Nós temos um amigo que ele faz as pessoas em mangá, né, Lu? Retrata, ele faz retrato de mangá, mas é uma pegada dele. Ele vai para evento fazer isso, sabe? É uma facilidade que ele tem. Eu não tenho. Então, eu prefiro passar de má vontade. Mas, Érica, eu tenho certeza que eu vou entregar algo pra pessoa em questão de caricatura, né? Que as pessoas, é o que elas mais gostam de se ver, né? Eu sei que eu vou entregar algo que a pessoa vai falar assim, nossa, mas... Sabe? E porque eu vou olhar e falar, nossa, que coisa mais... Então, eu já chego e já falo, não, recomendo, tem esses outros caricaturistas que são legais, faz com eles, porque não, comigo eu não vou fazer, sabe? Eu prefiro fazer isso do que fazer e aí parecer que tá de má vontade, mas não é que tá de má vontade, é que eu não consigo fazer mesmo. Falta... tá sendo simplesmente sincero. É falta de capacidade artística para fazer isso, né, Lu? Que as pessoas precisam entender também, não é porque você desenha que você desenha tudo. Sim, né? Sim, sem dúvida. Não é assim que funciona. Eu lembrei agora da palavra que eu tinha esquecido, né? Pra mim, todo interesseiro é folgado. Caraca! Todo interesseiro é folgado, cara. Eu lembro de uma vez que a gente resolveu entrar numa ONG para ajudar a ONG. Tinha uma história bonita, enfim, muito bacana. Vamos entrar, vamos. Andréa é excelente na parte organizacional e eu entraria auxiliando na parte artística, né? Beleza. Aí tinha um logo, meia boquinha lá, fui, redesenhei o logo, aí a pessoa pediu 1000 alterações, fiz todas as 1000 alterações e beleza, né? A alteração é tão gostoso de ficar fazendo. Faz o que você quiser, mas muda isso, muda aquilo outro. Exato. Até que um dia, cara, a pessoa me mandou uma mensagem. Eu já estava meio de saco cheio para outras coisas nessa ONG. E ela me mandou uma mensagem e falou assim, olha, vai ter um evento, não sei lá das quantas, que nem tinha nada a ver com a ONG, de um amigo meu. Eita. Você não pode fazer um flyer para divulgar? Aí eu expliquei, olha, tô na correria, hoje eu não consigo fazer. Ah, mas é rapidinho. Eu não consigo, hoje infelizmente não dá. Ah, entendi. Olha, mas se der, pode ser até às 4. Entendeu? Então a pessoa começou a ficar chata, até que uma hora eu falei assim, não dá pra fazer hoje, essa semana eu não vou conseguir fazer, eu tô com, sabe? E aí a pessoa virou a cara pra mim. Puta merda. Então, cara. Ó, a Luciana, eu lembro que há uns anos atrás começou aquele negócio de gentileza gera gentileza. Sabe? Aquela frase. E a Luciana, a primeira vez que olhou aquilo, olhou pra minha cara e falou assim, essa frase não faz sentido. Eu falei, como não, Luciana? Que bonito, gentileza gera gentileza. Ela, não, gentileza gera gente folgada.
Exato. Na maioria das vezes, infelizmente. Porque às vezes as pessoas elas acham que por você. Aí que tá, e aí a gente entra em outro ponto que chega na coisa ruim de uma pessoa interesseira, de pessoas folgadas. É que por elas acharem que você ajuda ela ou faz alguma coisa bacana, é legal de vez em quando. Se você fala muito sim, você é meio tontinho, né? Você sempre vai ajudar. E aí, não é bem por aí, porque a pessoa ela começa a te enxergar, às vezes como uma pessoa que é meio, meio bobinha, ruim, né? ela vai fazer porque ela é bobinha. Sim. Ela quer sempre ajudar. E aí você olha e fala assim, peraí, eu tô te ajudando porque eu te acho uma pessoa legal, tal, mas... E aí você vê que a pessoa tá porque abusando. Eu quero. Não é por outro motivo, então... eu acho que também entra nesse ponto, sabe? Tem gente que acha que você é besta. Isso, que sensação Exato. ruim, né? E é uma sensação péssima. Total. E a pessoa acha que você tem obrigação ainda. Você é o besta que tem a obrigação de fazer o que ela quer, quando ela quer. É mega desagradável, porque você olha e fala assim, caraca, meu, porra, se eu te ajudei um dia... Foi porque eu quis, mas eu não tenho obrigação nenhuma de te ajudar sempre. Foi até uma coisa que eu comentei uma vez com a minha psicóloga. Eu sou uma pessoa que quando quero as coisas, eu começo a correr muito atrás. Então, se eu tô procurando um trabalho, eu vou começar a correr atrás de lugares onde esse trabalho pode estar acontecendo. Se eu quero comprar um trem pra mim... Eu começo a fazer pequenos trabalhos para eu poder juntar esse dinheiro e não trabalhar no nosso orçamento. Então, eu faço por fora. Sempre estou fazendo isso. E quando a gente corre atrás das nossas coisas e um dia você ajuda alguém, a pessoa, ela parece que elas querem às vezes se aproximar de você. Às vezes a gente tá falando de amigos mesmo, de familiar, pessoas até mais próximas que a gente nem espera que vai ser chupim, a pessoa começa a achar que você tem que ajudar ela. Afinal de contas, você tem os caminhos. E aí você olha e fala assim, peraí, eu pisei nas pedras com espinho. Eu passei noite correndo atrás disso. Eu mandei coisa, eu fui atrás, eu consegui os contatos. Corre atrás você também. Mas se eu conseguisse, eu te passaria, será? Será, sabe? Então, quando eu vejo uma pessoa que ela fica puta por você não ajudar ela, ou achar que você ajudou mais ou menos... De má vontade, né? De má vontade, eu olho e falo, bom, essa pessoa não me ajudaria. Não me ajudaria, porque às vezes você não quer passar tudo para as pessoas. É natural, é a mesma coisa de... você ganhou, sei lá... Acho que não é questão de não passar, não. Exemplo bobo. Eu ganhei 100 mil reais. Olha só, que bonito. E aí eu olhei aqui e fiz assim, vou dar 10 mil pro Rodrigo, vou dar 5 mil pra Érica e vou dar... Tá bom, eu agradeço. 50 mil pra minha mãe. Aí o Rodrigo, a Érica pode olhar e falar assim, caralho, mas pra mim só deu 5 mil. Sacanagem. Só que, porra, ganhou 100. Vai dar 50 pra aquela mãe dela lá? E aí você olha e fala assim, cara, eu podia nem te dar. Você podia nem falar que ganhou. Você podia nem estar fazendo parte. Não é questão de olhar e falar assim, você quer que a pessoa que se ajoelhe a seus pés. Não é isso. Mas é uma questão de você olhar e falar assim, porra, não é obrigação. Ninguém tem obrigação de nada. Ninguém tem que nada. Se a pessoa faz, a gente tem que às vezes olhar e falar assim, fez porque quis. Eu falo sempre uma coisa, cara, se você me oferece uma coisa, é porque você pode me dar. Porque eu provavelmente vou falar que eu quero. Me chama pra comer fora. Não chama da boca pra fora. Porque eu quero. Você que já combina antes. Eu vou sair pra comer e você paga o seu e eu pago o meu, tá bom? Tá bom. Agora se você falar assim, não, eu vou sair e você pode escolher o que você quiser porque eu vou te pagar, a Luciana, ela não vai se importar. Você chamou ela, você falou que vai pagar, então ela vai comer.
Se E você eu? chama é porque você pode, Com porque certeza. eu não convido uma pessoa pra comer se eu não tenho como bancar depois. Eu tenho que olhar pra cara da pessoa e falar, mas pega no mais baratinho porque eu não tenho dinheiro. Porra, não, ou eu faço o serviço direito, ou já vem, Nem chamo. ou já chega pra pessoa e fala assim, ó, a gente vai comer um dog ali porque eu só tenho grana pra um dog. E já era. Você já limitou, né? Você já limitou, mas a pessoa faz o que ela quer, porque ela quer depois, ela não pode também jogar na tua cara. É. Assim como ela também não pode jogar na tua cara porque você não ajudou. Porque você olha, eu não tenho obrigação. Mas a gente também. Vocês também ficam chateados quando alguém não ajuda, claro. Porque a gente é pessoa. A gente vai Exato. ficar. Ninguém é tão evoluído assim, né? A gente também às vezes vai olhar e vai falar, porra, nem me ajudou, né? Justo eu. Mas é direito da pessoa. E a gente tem que ter isso na Mas cabeça. isso eu acho muito interessante na Luciana. Eu sou uma pessoa infinitamente mais rancorosa que a Luciana. Apesar de não parecer, eu sou muito rancoroso. Meu Rodrigo é. Eu sou rancoroso mesmo de apagar e não quero mais saber, não me interessa, sabe? Eu sou nesse nível. E a Luciana, ela tem umas questões que eu acho muito interessante. Tipo, cara, a pessoa ganhou isso aí, 1 milhão. Mas a pessoa é um familiar dela, a pessoa é a mãe dela. Se a mãe dela fala assim, não vou dar 1 milhão pra Luciana, não vou dar 100 reais pra Luciana, a Luciana não se importa, ela fala, mas e se ela dá pros irmãos? A Luciana fala assim, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. Eu não dependo dela. Se ela deu, vou agradecer, vou ficar feliz. Se ela não deu, é porque ela não quer dar e eu não dependo dela. Então, o problema é dela. E a Luciana, quando ela fala esse tipo de coisa, é muito verdadeiro. Sim. Porque ela fala, não é meu, foge do meu e a pessoa faz o que quiser com as coisas dela. Eu já sou o cara rancoroso. Mas como assim? Como assim? A Luciana fala, para, sabe? Ignora. Mas sabe, tipo, eu já sou mais assim, a Luciana fala, cara, não quer. Não quer. Cara, pegando esse gancho aí de até mantendo mesmo nesse exemplo aí de família, eu já fui muito mais de criar expectativa. Eu também. E a duras penas precisei trabalhar isso. Porque eu sofria pra caramba, porque eu me sentia muitas vezes o patinho feio. Eu moro numa cidade que fica 25 minutos da cidade que a minha mãe e minhas irmãs moram. Então, assim, a mesma distância de lá pra cá, daqui pra lá. Ninguém vem me visitar. Então, eu sofria muito com isso, eu sofria muito com, via festa deles pela internet, sabe? Pelas fotos postadas. Que bosta. Então isso me fazia um mal danado. Imagino. E aí depois teve uma treta, e foi a bendita treta que me deu uma viradinha de chave. Porque aí eu entrei nesse modo aí que você falou da Lu, que não me chamou por N motivos, não necessariamente porque não gosta de mim, porque minha presença não é agradável, não me chamou porque talvez até achava que eu não iria, a distância distancia mesmo, e vamos trabalhar a cabeça, vamos aproveitar e valorizar quem tá chamando. Isso, puta, a Luciana fala, é exatamente isso. Legal, se um dia a pessoa se aproxima de você, legal, só que o valor já não é mais o mesmo. Vai mudando, né? É legal, tudo. Nossa, a pessoa de repente tá começando a se aproximar, querendo chegar mais perto, querendo ter. Porque às vezes percebeu que fez merda no passado, mas as coisas mudam também. E você tem o direito de não querer ou não sentir a mesma coisa que você sentiria se fosse no início, quando você tava esperando aquelas atitudes da pessoa. E esse é o direito também. Você vai tratar a pessoa bem, tudo aquilo, mas aquela festa que
há um tempo atrás seria mega importante pra você, talvez hoje não seja mais. Exatamente. E perde o valor, é bizarro, né? Porque é ruim quando a gente... vou dizer que é ruim, mas é um ruim bom, né? Quando algumas coisas perdem o valor porque aquilo já não te magoa mais e já não tem mais a mesma importância. Não quer dizer que a pessoa não importe, porque importa, mas já... Se também não fizer, ok. Mas isso é uma pegada, Lu, que a Érica, como já falou pra gente que ela tem uma família grande, eu, apesar de ser filho único, eu sempre tive aquela família que sempre estava junta. Sabe, durante muito tempo na minha vida, sempre estava todo mundo junto. E aí, quando começa esse negócio dessa distanciamento, esse negócio, você começa a olhar, eu fazia a mesma coisa da Érica. Puta, será que é eu que tô falando alguma coisa? Será que é eu que tô sendo desagradável? Será que sou eu? Aí depois que eu descobri que era todo mundo bolsonarista, eu fiz assim, então eu tô bem. Graças a Deus. Eu sempre tive certo nessa bosta. Ai, cara, estamos contando a mesma história, cara. Tô brincando, não é todo mundo não, graças a Deus, Não, mas tem parte. Viu? Mas você, assim, eu tô falando uma brincadeira, mas sabe aquele negócio... Verdades duras, né, Lu? Virei aquele. Mas sabe aquele negócio que você olha e você fala assim... Cara, por que eu tô sofrendo? Por que eu tô achando que eu sou o culpado? Sabe? O mundo precisa parar de ser um pouco eu. Mas sabe qual é? Que o problema quando é quesito família, especialmente família, existe uma culpa já acoplada. Os familiares, especialmente os mais velhos, então mães, avós, pais, eles jogam aquela de você nem veio me ver, né? Fulano vem, né? Mas você, né, tá sempre ocupado. Aí vai jogando aquela coisa pra você ter a culpa do que você não tá fazendo, porque às vezes você não tá afim. Eu digo isso por mim mesma. Quando a minha avó morreu, eu senti culpa, porque eu não estava indo visitá-la. Mas assim, tava difícil, eu tava trabalhando na época, já tava morando aqui pra São Paulo. Não que, um grande problema ir pra Santo André. Não é, mas, puta, chega o final de semana, cara, você tá só o Curial da Rabiola, você pegar o trem, o metrô, aí vem o ônibus, o ônibus, afe Maria. E aí entra um outro fatorzinho que a Érica falou aqui. Aí eu entro lá do Rodrigo rancoroso falando das coisas, sabe? Nós íamos fazer todo esse caminho, pegar uma lotação, um metrô, um trem, mais um ônibus e tal. E a pessoa estava com o carro na garagem. Mas a avó dela estava doente. Mas tinha outro familiar que estava ali com ela que poderia catar e... Ou eu vou aí te buscar... ou pelo menos no meio do caminho, né? Em alguma coisa assim. Não rolava. E eu tive a culpa porque eu olhava e fazia assim, porra, ela morreu, eu nem fui ver. Mas aí um dia eu olhei, até porque na época meu tio ficou puto, todo mundo ficou meio puto. Meio que se afastaram do porque eu não quis ir em velório, essas coisas. E aí eu olhei e fiz assim, peraí, quantas vezes eu fui lá e fiquei horas? Quantas vezes, 2, 3 anos que eu comecei a ir com menos frequência e todos os outros 15. Não contam, né? Não perdeu a importância? Então, eu olhei e fiz assim, depois, o velório não adianta depois, você ficou um tempão sem ver a pessoa e lá ver o defunto. O defunto já era, morreu. Então, eu pelo menos assim, eu olhei e fiz, porra, não, a gente tem que também parar de pegar essas pilhas. Porque as pessoas, elas estão tão insatisfeitas também com o que elas não fizeram, que é muito mais fácil jogar no C. Reflete, né? Exato. Do que ela olhar, não, mas eu sempre fui perfeito. Aí você olha e fala, não, com certeza você não foi. Mas... Então eu acho que essa coisa da gente ter esse tipo de pira, assim,
vem porque, assim, pra mim é mais um meio de família onde eu vi isso acontecer muito. De ter essa jogadinha de culpinha, de fazer você olhar e, porra, realmente, poxa, eu nem fiz, né? O que era eu pegar o meu final de semana, que eu só tenho ele pra descansar, pra ir lá ver uma pessoa que às vezes também nem quer muito que você esteja lá, porque no dia também ela pode não estar bem. Mas ela te recebe porque, puta, também é só o dia que pode vir, né? E aí você... Porque ninguém tem coragem de olhar e falar assim, porra, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim, eu não tô com vontade, tô cansado. Cara, é louco esse lance da culpa que você falou, porque a gente vai entrando numa noia e a gente vai dando uma proporção tão maior, às vezes, às coisas e jogando, né, pra cima das nossas costas essa culpa absurda que às vezes nem tem fundamento, né? Eu sempre fui muito apegada à minha mãe, muito, muito, muito mesmo, ao ponto de ter um momento, quando eu perdi o meu pai, que foi em 2008, eu falei, eu tenho que começar a trabalhar na minha cabeça, porque meu pai não tinha tanta proximidade quanto com a minha mãe. E assim, lidei super bem com a partida dele, mas, para vocês terem uma ideia, quando meu pai faleceu, eu lembro, eu estava em casa assistindo TV, minha sobrinha ligou, minha esposa atendeu o telefone, e aí eu sabia que alguma coisa de ruim tinha acontecido, e na hora eu comecei a ter taquicardia, falei, minha mãe, é minha mãe, é minha mãe, aí quando ela desligou o telefone, falou assim, seu pai morreu, eu falei, ufa. Sério, eu falei, Caramba. ufa. Porque o meu desespero em perder a minha mãe era absurdo. Então, eu falei, tem coisa errada aí. Eu tenho que me preparar, porque pela lei, entre aspas, natural, pode ser que ela vá primeiro que eu. Né? E aí, beleza. E a gente sempre teve uma história muito próxima, muito legal, muito bem construída. Aí, recentemente, minha mãe tá com 7,7, ela começou a apresentar os probleminhas de saúde, vai precisar fazer uma cirurgia cardíaca. E aí foi muito louco que a minha sobrinha mandou uma mensagem para o grupo da família falando, pessoal, a avó vai internar tal dia, quem quiser ver a avó antes, é bom que vá ver, que não sei o que, não sei o que. Eu ouvi aquilo e, naquele final de semana eu tinha compromissos já agendados. E aí eu fiquei assim, sabe, igual a Luciana, porra, e aí, né, não vou lá ver minha mãe, que não sei o que. Só que depois cheguei a um ponto que eu falei, cara, se Deus o livre, der tudo errado e minha mãe não voltar para casa, eu sei da história que eu construí com a minha mãe. Não vai ser essa visita que eu não fiz que vai mudar a cor do dólar. Sim. Entendeu? E de fato, né? Às vezes a cobrança vem do outro, a gente aceita e bate no peito e fica. E às vezes a gente mesmo fica ali trazendo coisa que não tem nada a ver. Foi muito bacana depois que eu comecei a estudar o tarô, porque, Roy, você é 19, né? Sim. E eu sou 17, então esse lance da culpa, para quem é 19, que é a criança, você sabe muito bem disso, que está ali, né, aberto, né? Então você se frustra fácil porque você entregou o melhor de si. Demais. E para quem, né, você é autêntico, beirando até a ingenuidade. E para quem é 17, é a estrela que tá lá se humilhando, ajoelhada, fazendo, dando o melhor de si. Então tudo tem que ser sacrificante. E quando dá algo de errado, naturalmente eu acredito que eu não me esforcei direito, eu fiz algo de errado, eu puxo a culpa pra mim. É louco. Que merda. Cuida dela igual um neném. Que foi, Lu? Que tem? Cuida dela igual um neném. A culpa. É verdade. Pega nossa. a culpa, embala ela, fala, vem cá, não vou deixar você ir embora, não. Tadinha, tão sozinha. Precisa de alguém para tomar conta, né, Lu? Não, mas é complicado. E quando a gente vê o lado do interesseiro dentro da família, puta, é mais complicado ainda, porque como que você chega para pessoas que estão próximas a você
e fala assim, ó, toma cuidado com o fulano, que ele é interesseiro. E a pessoa... E é da família, e às vezes a pessoa não se liga, ela fala, não é isso, é o jeito dele, é você que é assim e tal, é ruim, você é ruim. Você é ruim. Você não se mistura com ninguém, por você isso é ruim. você tem inveja. Maldoso. É, maldoso. E aí você... Só porque ele é mais bonito que você, É. você tem inveja. Tem trabalho registrado. Tem carro. Tem carro. Então, e é complicado. Você dar um toque desse é a mesma coisa, cara. Amigo, quando você tem um amigo e você começa a ver que aquele amigo tá aparecendo uma outra pessoa que só tá sendo interesseira com ela ali, e você chega pra ele e fala assim, tipo, o seu amigo está apaixonado pelo aquele outro amigo, e você fala assim, vai dar bosta. Aí você chega pra aquele amigo e fala assim, então... Tá com ciúmes? Eu tô em ciúme, e aí você fala assim, então tá bom, quero que você se foda, então. E isso é complicado, porque eu não sei, eu acho que as pessoas elas são muito passionais, né, nessa questão, e eu não sei, eu tô ficando mais velho e cada vez mais as amizades que eu tenho estão sendo menos intensas e mais verdadeiras. Sabe, aquele negócio de você vai, conversa com a pessoa, dá risada com ela e tal, tem aquela intensidade, tem aquele fervor, todo final de semana você fala, puta, eu vou chamar fulano pra sair ou pra vir aqui. Não tem. Não. Mas quando existe essa possibilidade de você ver a pessoa, você conversar com a pessoa, cara, é maravilhoso, sabe? Você passa um tempo gostoso com ela ali, você aproveita bem aquele tempo. E hoje, vou falar de uma coisa que aconteceu hoje. Eu estou atrás da documentação do pai da minha mãe, do meu avô, pai da minha mãe, meu avô materno. E eu estou atrás da documentação dele, da certidão de nascimento dele. Só que na certidão de casamento dele está escrito assim, Eduardo, nascido em São Paulo, capital. Ótimo. Só que em São Paulo, capital, existe trocentos cartórios. Onde você acha? Não sei. Não sei. Caramba, cara. E aí aconteceu, minha mãe falou assim pra mim, olha, ele foi batizado na igreja tal do Pari. Pensando que meu avô nasceu nos anos 30, tá? Nossa. Nasceu lá? Nasceu lá. Aí ela falou assim, talvez tenta o do Bom Retiro, cartório do Bom Retiro. Mandei pro cartório do Bom Retiro, não tem nenhuma documentação dessa pessoa aqui. Ok. Aí eu tenho um amigo meu, o Fernando, que já até participou daqui, e o Fernando, como ele trabalhou na Caixa, hoje ele faz direito, tudo, então ele é uma pessoa que ele gosta dessas minúcias de documento, como que faz pra mexer aqui e tal lá. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Fernando, você pode me ajudar nisso? Né? Mas é um amigo extremamente próximo, assim, todo dia praticamente tô conversando com ele e tal. Ele pode, daqui, vamos lá, tá, vamos fazer. E aí, meu avô foi PM. E aí minha mãe chegou pra mim e ela fez assim, olha, Rodrigo, eu acredito que se não achar em nenhum lugar, porque eu não tava achando, né? Tentei de novo do Pari, essa semana eles vão me responder se tá lá ou não. Se não achar, eu vou lá no acho que é Tietê. Quartel, lá no Tietê, onde tem o RH deles lá, que é o carinhosamente chamado de panelão. E ela falou assim, vou lá ver. Eu falei, isso, mãe, porque lá é o RH deles. Aí, conversando com a minha mãe, eu falei, puta, eu tenho um amigo que é oficial da Polícia Militar. Mas, Érica, é aquele negócio, é amigo de infância. Hoje em dia eu sou bem afastado dele. Mas ok. Cheguei pra ele e fiz o quê? E aí, camarada, como que funciona? Eu tô atrás dessa documentação, tal.
e minha mãe tá falando que quer ir lá. É só ela ir lá mesmo? Que ela vai conseguir essa documentação? Você entendeu que pra eu não chegar e aí resolve pra mim, até porque eu não ia pedir isso pra ele, porque não é assim que funciona. Aí eu falei assim, se ela fizer isso, ela vai conseguir essa documentação? Aí ele fez assim, pô, Rodrigão, não sei o que lá, tal. E eu estava conversando com a minha mãe e mandando mensagem pra ele. E ele começou a conversar comigo e minha mãe, ele morava no prédio onde eu cresci, e aí minha mãe começou a trocar ideia, falando, e eu escrevia pra ele, e ele começou a responder, ao ponto que a conversa virou uma loucura, que ele chegou pra ela e fez assim, olha, Vilma, eu ajudo, você não quer me passar a documentação dele, Rodrigo? Que eu faço o seguinte, eu entro em contato direto lá, com eles, vejo tal, pra sua mãe não se deslocar até lá, pra talvez eles falarem, daqui tantos dias a senhora vai ter que vir buscar, eu resolvo isso, e depois sua mãe vai lá buscar, não tem problema, o que vocês estão precisando? Falei, tô precisando do, tipo, RG dele, que falam que com o número do RG, você consegue ver o número onde é o cartório. Ele, beleza, cara, eu vou ver se eu arrumo pra vocês. Tá bom? Tá bom. Aí ele começou a perguntar coisa, minha mãe estava conversando comigo, mandando, aí ele fez assim, Rodrigo, passa o nome da sua mãe, o RG dela, porque eu vou procurar, ele tava de folga, ele falou, mas eu vou procurar aqui a questão do civil, pra ver se eu acho alguma coisa do seu avô. Eu falei, legal. Aí ele chegou pra mim e ele fez assim, só que avisa pra sua mãe que se tiver alguma coisa de procura, né, pra ela, em 20 minutos tá uma viatura lá. Aí Caraca. Eu falei pra minha mãe, a minha mãe começou a rir. Ela falou assim, manda ele tomar no cu. Aí eu fiz assim, ela mandou você tomar no cu. Ele, isso é desacato. Então daqui a 20 minutos, sabe? E aí, Érica, virou uma loucura. Isso. Aí ele chegou pra mim e ele, pô, mas espera. Eu falei, cara, se eu ficar digitando aqui, vai ficar uma loucura. Eu posso te ligar? Ele falou, pode. Nisso, Érica, de ver documentação, Rodrigo, você vai lá, não vai, tal, eu tô ligando pro cara aqui, parece que é em tal setor que tem, aí quando for pra buscar, você vai lá buscar, e não sei o que lá, tá, mas assim, que você tá falando, Rodrigo, é algo que só os PMs podem, não, qualquer um poderia entrar lá e perguntar, afinal de contas, minha mãe é filha de militar ali, então eles não iam nunca se negar a dar a documentação, só que para evitar ela precisar ir lá, pedir para daqui 3 dias ela ir lá, ele resolveu isso com telefonemas perguntando em que setor que precisava. Uhum. Nisso, se tornou 2 horas de conversa, a gente conversando de coisas que mudou na vida, o que não mudou, o que foi legal, o que não foi, planos. Do nada ele chegou para mim, ele tava falando que ele tem 39 anos, ele é de 83, ele vai fazer e tal, e eu falei pra ele, pô, cara, mas você é PM, eu sei que sua aposentadoria é mais rápida, como funciona? Ele falou, cara, daqui 12 anos eu tô aposentado, porque ele entrou cedo, né, na PM, eu falei, ai, que legal, tal, aí ele chegou pra mim e ele fez assim, eu tô comentando do outro amigo meu, o Diego, eu falei, pô, o Diego, ele conhece, eu falei, pô, tá tentando cidadania portuguesa, ele, pô, que legal, cara, tá. Como assim cidadania portuguesa? Como funciona isso? Aí eu expliquei pra ele, porque eu tava vendo com o Diego, né? Aí ele fez assim, mano, meu avô é português. Falei, sua mãe tem documentação? Ele tem. Eu falei, cara, tô aqui, entra nesse site aqui que é onde o Diego tá fazendo e tenta. Ele, pô, cara, já pensou daqui 12 anos, cara, eu vou me aposentar e vou morar em Portugal, cara. Olha só, pô, que legal. E aí, Érica, uma coisa que poderia ser um interesse se tornou um puta bate-papo gostoso, onde várias documentações, assim, eu vou conseguir de uma forma um pouco mais simples e não teve cobrança, sabe? Já teve uma troca aí. Exato, sabe? E não teve uma cobrança, foi legal. Eu, pô, cara, você tentar cidadania aí, por favor, cara, fala pra mim como que tá sendo o processo, se você conseguiu ou não, pô. Fiquei extremamente feliz por ele. E é um cara que, a última vez que eu conversei com ele faz 2 anos atrás.
Uhum. sabe? Mas entra um pouco disso. Não quer dizer que eu não... mas você não tava conversando todo dia com ele. Tá? Mas é que tá. O cara tem a vida dele. Hoje ele tem uma outra cabeça, tem uma outra coisa que ele faz. Mas o assunto fluiu como se a gente tivesse se visto ontem, sabe? E então é super legal esse... Peraí que o Julian tá muito louco aqui. Ô, Ju. Enfim, ele tá cavucando aqui um negócio incessantemente. Enfim. E nisso que poderia ser... Puta que pariu, esse cara não me liga há 2 anos. E agora me liga pra ficar perguntando pra eu resolver pepino pra ele, entendeu? Uhum. Então entra aquele negócio da amizade, de entender que... Não, cara, ele não tá sendo interesseiro. Ele veio perguntar pra mim porque... Aí entra aquele negócio que a gente comentou lá no começo da conversa. Ele sabe fazer aquilo, por que eu vou ficar batendo cabeça? Sim. E outra, há uma diferença muito grande. Quando a gente entende que uma pessoa é interesseira, não é porque a pessoa está há 5 anos sem falar contigo e de repente ela te mandou uma mensagem pedindo sim um favor, te perguntando algo, que ela é interesseira. Exato. Não, você só de fato interpreta essa pessoa como sendo interesseira depois de algumas atitudes parecidas. Isso, Entendeu? Então é exatamente. diferente, né? Exatamente. Então, assim, pera lá, né? Porque senão, às vezes, né, as pessoas podem achar, mas caramba, eu sei que a gente até comentou hoje, de fato, acontece isso mesmo, de ter vergonha, às vezes, de pedir algo para alguém Uhum. por medo de ser mal interpretado, mas aí também, cara, vai do outro, sabe? É isso que você está falando aí, essa conversa aí, esse exemplo que você deu muito bacana. Tem gente muito legal, sabe? Muito bacana no nosso caminho. Essa semana mesmo, estava precisando de uma psicóloga para indicar para alguém. E, não conhecia ninguém que tivesse um preço legal e que fosse bacana. E aí, entrei em contato com um amigo que não falo, pelo menos, um amigo nem é amigo, um conhecido. Conhecido. Falo, perguntei, achei até que ele já estava atendendo, porque ele estuda nessa área. Ele falou, não, olha, ainda não me formei, mas eu vou te passar o contato de fulano. Na hora, cara, me passou o contato, a profissional muito legal. Ele ainda falou, fala com ela sobre valor social, entendeu? Então há uma diferença muito grande, né? Do cara que só quer realmente tirar proveito, do cara, né? Enfim, da pessoa que só te procura realmente quando ela precisa e ponto, final e acabou. Aí demora um século e vai te procurar de novo quando ela precisar e acabou. Olha que interessante, Lu. A gente chegando já no final do nosso podcastzinho né? aqui. Mas olha que interessante. A Érica, no nosso papo todo, agora ela chegou e mostrou, colocou uma luz, uma lupa em cima de como detectar pessoas interesseiras. Sim. Ela acabou de fazer isso, tipo... É diferente uma pessoa que chega pra você, às vezes vai te perguntar alguma coisa, porque ela sabe que você é especialista naquela área, ou você conhece pessoas que conhecem aquela área, e pessoas que têm padrões recorrentes de... Aparece 3 vezes por ano pra chorar pitanga, pra perguntar alguma coisa, pra pedir alguma coisa. E ela conseguiu trazer isso pra gente. Foi demais, gente. Você é maravilhosa. Os interessados me procurem. Acabamos por aqui, Luciano. Acho que sim, né? Érica, Falamos de cada novo, obrigada pela participação, foi muito legal. Aposto que o pessoal vai curtir bastante. E deixa de novo o seu jabá aqui no final. Fale de tudo que você tenha para que as pessoas possam jogar dinheiro na sua cara. Lu, Roy, muito obrigada mais uma vez. Tá? Valeu, sempre muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês, descontraído, papo sem planejamento, simplesmente. Sim. A gente chega e vai. Bom, vou deixar aqui o Instagram da Desembaralhando, que é desembaralhando_tarô. Quem quiser me seguir e conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, ficarei muito feliz.
E é isso, gente. Muito, enfim, um beijão pra vocês. Muito nada, não sei nem que queria falar com muito, tá? Tô com muito sono, talvez. É isso aí, gente. Beijão. Os links da Erika vão estar todos No linkados dela e no nosso aqui também. pra mandar pra vocês irem lá. Vão lá fazer o curso dela. Isso aí. Vão. Ah, a Erika presta um monte de serviço. Tem a parte de designer dela. Se vocês precisarem também, vão atrás. Vão atrás aí da Erika, gente. Isso. Certo? Certo, Luciana. Então, acho que acabou. Temos. Não sei. Então, gente, um beijo pra todo mundo. Peraí, Ah. não vai dar tchau porque eu tenho que tirar o Julian, que senão ele vai me morder. Ah, a Júlia vai morder. Ele morde. Ô, Julian, ajuda, cacete. Não ajuda, ele é estranho. Ai, meu É, gente. Peraí, gente. É isso ter cachorro. Eu tive Ai, que ai. tirar ele, eu tô com ele no colo. Ó, Lu, você vai clicar ali no interromper a gravação. Obrigado, gente! Obrigada, gente. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.